Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia na área bíblica. E quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo aqui ao nosso canal este que tem o propósito de levar o conhecimento bíblico profundo para toda a face da terra. Exatamente esse é o nosso desejo. Fazer com que as pessoas realmente entendam o que a Bíblia está querendo demonstrar, apontar, dizer. Ok? Então, eu quero dizer também a cada um de vocês que vocês fazem parte desse canal. E por essa razão, eu já quero te pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no nosso canal e acessar aquela parte onde tem um sininho e clicar ali. Para quê? Para que você possa receber todas as nossas notificações. Saibam todos vocês justamente que todos os dias nós temos vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Então, vamos sem mais delongas ao nosso texto, que é tirado do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, versículos 9 ao 14. Trata-se da parábola do fariseu e do publicano, um dos textos mais fantásticos que são narrados dentro da obra lucana. Gente, vamos olhar para o contexto geral. O contexto geral é justamente o seguinte: Jesus, ele está se dirigindo aos seus discípulos, isso lá desde o capítulo 17, versículo 22, até o capítulo 18, versículo 8, e a partir do versículo 9, ele agora se comunica a pessoas que se autodenominavam justas. Exatamente. Aí nós temos um ambiente de conflito colocado, uma tensão narrativa. E aí, diante dessa tensão narrativa, é que alguns autores vão dizer que muito mais do que uma parábola, esse texto é uma narração exemplar. O que seria essa narração exemplar? Narração exemplar é aquele tipo de texto que quer levar o seu ouvinte leitor a uma mudança radical de vida. Mais ou menos dentro daquela direção dada por Jesus, não é? Vai e faze tu o mesmo. Lembra disso? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 37? Então é mais ou menos essa ideia. Vai e faze tu o mesmo. Tá preparado para mergulhar nesse texto? Vamos lê-lo então. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graça, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros. E ele continua, olha só, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que texto forte! Mas o que ele quer ensinar? O que ele quer dizer? Jesus então conta a parábola para aqueles que estavam convencidos de serem justos. O termo convencido, aqui na língua grega, é um termo que é um verbo, que é o verbo peito. E esse verbo peito está no particípio perfeito. E ele expressa a seguinte ideia: confiar firmemente em alguma coisa, ou ainda
apoiar-se em algo, e para que você possa ainda ter maior compreensão daquilo que está sendo dito no texto, esse verbo é utilizado no capítulo 11, versículo 22, para falar de um homem que confia na sua armadura. Uau! O que o texto está querendo expressar? Que estes caras aos quais Jesus está se dirigindo confiavam plenamente nas suas próprias forças. Isso é algo muito, muito grave. Por quê? Porque, inclusive, dentro de textos judaicos, exatamente, como alguns textos da comunidade essênia lá em Qumran, esse tipo de postura era condenada. E Jesus vai justamente condenar isso, contando a parábola. E a parábola inicia dizendo assim, que 2 subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O ambiente onde a oração vai ser feita é o templo, e o templo aparece dentro do Evangelho de Lucas sempre como um lugar que pode ser mal usado. Exatamente, lá no capítulo 4, versículos 9 a 11, capítulo 11, versículo 51, capítulo 13, versículo 1, capítulo 18, versículo de 10 a 12, é sempre o templo um local de conflito. Exatamente, pessoal. É um local onde algo vai acontecer que não é tão bom. O que o texto quer mostrar já de cara? Que ir ao templo não garante a ninguém a justificação. Como assim? Só ir até o local onde o culto é realizado não muda a tua vida. Não transforma você em alguém realmente santo. Ir não garante nada. Agora, o que você faz lá é outra coisa. Então é muito interessante isso. E aí o texto fala que eles vão para rezar. Veja aqui, algo muito importante. O Evangelho de Lucas, e eu já disse isso em vídeos anteriores, é um evangelho que tem como pano de fundo narrativo a oração. Aliás, eu já expliquei em outro vídeo justamente o fato de que dentro desse evangelho, pessoal, Jesus está orando muitas vezes em momentos cruciais. E aqui, portanto, a oração tem um peso muito grande para a narrativa lucana. Esses 2 homens estão indo para a oração. E aí, o texto continua. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo. E aí ele começa: se auto-engrandecer, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, jejuo 2 vezes por semana, não sou igual esse publicano, e pago o dízimo. Veja, a oração deste homem é centrada nele mesmo. Os verbos aqui que aparecem são verbos justamente que vão enfatizar isso. Eu e eu. Ele é o centro. E ele se acha como alguém que já tem a salvação, que já tem a justificação, porque ele se entende como alguém que vivencia todas as regras da sua religião. Aqui nós precisamos compreender quem são os fariseus e como eles pensam. No geral, os fariseus são aqueles que entendiam a relação com Deus como uma barganha. Exatamente. Se eles vivessem segundo as normas, Deus desceria e atuaria na vida do povo de Israel. Então é por isso que eles são tão radicais nisso. Só que o dado mais interessante é o fato de que eles viviam segundo as regras, menos o amor ao próximo. A religião farisaica era uma religião de aparência.
e eles se achavam separados do todo. Eles não são igual aos demais. Inclusive daí é que a gente entende o nome fariseu. Fariseu em hebraico farushim, e farushim significa separado, destacado. Eles se achavam assim. E aqui eles acreditavam nas suas forças humanas para serem justos. Vamos entender, isso é muito importante. Dentro da teologia bíblica, justo é entendido como aquele que vive a lei. Tá? E é essa visão que os fariseus vão pegar. Só que há um dado interessante. O publicano, ele tem ações diferentes das ações do fariseu. Enquanto o fariseu ora de pé, o publicano, diz o texto, se mantém à distância. Enquanto o fariseu faz uma oração multiplicando palavras, diz o texto, no versículo 13, que o publicano nem ousava olhar para o céu. Por quê? Porque ele, tudo o que pedia para Deus era que o Senhor tivesse misericórdia, tivesse piedade, porque ele se reconhecia como pecador. E aqui tem algo muito importante. Só é alguém que vivencia a experiência de uma relação profunda com Deus quem se vê dependente do Senhor. O fariseu não se vê dependente de Deus, ele se vê dependente de si mesmo. Ele se apoia nas suas próprias forças. Ele se basta a si mesmo. Ele nem precisa de Deus. Uau! Quantos de nós estamos vivendo uma espiritualidade assim? E aí, o versículo 14, que é justamente o versículo onde existe o fechamento do ensinamento desta grandiosa narrativa, é um texto que vai trazer justamente o desfecho. Ou seja, eu vos digo, diz o Senhor, desceu este justificado para casa. É muito interessante que quando nós olhamos para este texto, a gente percebe que ele vai ser ligado como um paralelo ao versículo 10, quando diz que 2 homens subiram para o templo, mas só um desceu justificado. Opa! Esse um que desce justificado, desce assim, justificado, porque reconheceu que depende de Deus. Aí eu quero te dizer algo muito profundo agora. Tome cuidado para você não ser aquele que se basta a si mesmo. E aí é preciso dizer, pessoal, que quando nós olhamos para o termo justificado, esse termo no grego é um particípio perfeito passivo, que é utilizado estrategicamente aqui. Estrategicamente por Lucas. Por quê? Justamente para mostrar que não é o publicano que se justifica, mas ele é justificado por Deus. Então o verbo no passivo mostra justamente isso. Quem justifica é Deus, não o ser humano, que se auto-salva. Esse dado é muito interessante e esse verbo aqui, nesta forma, vai justamente enfatizar aquilo que aparece dentro da língua grega no Novo Testamento, que a gente vai chamar em latim de passivum divinum. O que é isso? O ser humano como aquele que recebe a ação de Deus, como aquele que faz a experiência de Deus, de ser alcançado por Deus. Esta é a graça. E aqui, meus amigos, é muito importante que nós entendamos. Não é por nossas forças, mas é por graça de Deus. Não é por merecimento nosso, mas é pelo amor infinito do Senhor. Não é porque nós somos os tais, mas é porque Deus amorosamente ama a cada um de nós, limitados pecadores. Que nós possamos reconhecer que nós não somos, como diz na expressão, a última bolachinha do pacote.
nós somos pecadores limitados, dependentes totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e eu tenho certeza que esse evangelho vai mudar a sua vida. Vá e faze tu o mesmo. Valeu, tchau!